Deus seja louvado, paz do Senhor, minhas amadas, meus amados. Nós estamos mais uma vez aqui no Entre Elas para trazer um pouco do que Deus quer de nós, para nós, né? Não só para vocês, como também para mim. E eu gostaria muito que vocês agora estivessem abrindo o seu coração e preparando já durante esse louvor que nós vamos ter agora com a Lilian maravilhosa aqui. Vai preparando o teu coração para receber o que Deus tem para você. Porque todos os dias Ele quer falar conosco, todos os dias Ele quer ter comunhão conosco. E esse momento é muito especial. Esse é o nosso momento com o Senhor, aqui juntinhas, na Igreja de Cristo, que está aí em cada coração. Amém? Então vamos louvar, Lilian? Vamos. A paz do Senhor, uma boa tarde a todas, a todos que estão nos assistindo. Eu convido vocês a adorar o Senhor comigo e a profetizar, a declarar esses louvores. Amém? Amém. Vai
famílias. Faz chover, Senhor, sobre o Brasil, sobre as nações, sobre a nossa igreja, Senhor, sobre as igrejas, Senhor, do Brasil, de Pederneiras. Faz chover o seu rio de avivamento, o teu rio de cura, o teu rio de vida sobre os nossos corações, sobre as nossas vidas. Aleluia. Tu és a nossa estrela da manhã, Cordeiro Santo que nos trouxe a paz. Em tuas mãos está todo vencer. Resposta a todo aquele que clama. A verdade é tua palavra e não pode mentir. Por isso estamos aqui. Tu és a nossa estrela da manhã, Cordeiro Santo que nos trouxe a paz. Em tuas mãos está todo vencer. Resposta a todo aquele que clama. A verdade é tua palavra e não pode mentir. Por isso estamos aqui. Te louvamos, ó Senhor, pelo teu imenso amor. Manifesta o teu perdão e poder, e assim vamos te adorar para sempre. Para sempre, oh meu Deus. Te louvamos, ó Senhor, te louvamos, ó Senhor, pelo teu imenso amor. Manifesta o teu perdão e poder, e assim vamos te adorar para sempre. Para sempre, oh meu Deus. Declare aí na sua casa. Te louvamos, ó Senhor, pelo teu imenso amor. Manifesta o teu perdão e poder, e assim vamos te adorar para sempre.
Senhor, enchendo os nossos corações. Ó Senhor, nós somos como a terra seca, Senhor. Como a terra seca que precisa da tua água, precisa da tua chuva, Senhor. Vem trazer a tua unção sobre a tua noiva, Pai. Vem trazer a tua chuva sobre essa terra. Nos molha, Senhor, nos inunda, transborda-nos com a tua unção, Pai. Que conforme o Senhor disse, Senhor Jesus, que nós possamos ser fontes, fontes que jorram água viva, água pura, água limpa. Que nós possamos ser fonte de água doce tão somente. Que dessa fonte não venha a jorrar água salgada, água salobra, mas somente a água do Senhor. Como o Senhor mesmo disse, nós não pode sair da mesma fonte dois tipos de água. Que assim, Senhor, nós possamos ser reconhecidos como verdadeiros cristãos, Pai. Que da nossa fonte saia somente a água viva, aquela que todos buscam, aquela da qual todos têm sede e que após beber não terão mais, conforme Jesus disse para a samaritana. Que nós possamos beber dessa água, que nós possamos ter comunhão com o Senhor. Trata, Senhor, vem tratar os nossos males, os nossos problemas através dessa palavra. Vem nos tirar, Senhor, da zona do conforto e nos levar a reconhecer as nossas falhas, para que nós possamos saber como nós estamos agindo e como o Senhor quer que nós venhamos a agir. Em nome de Jesus Cristo, fala profundamente, Senhor, ao nosso coração nesta tarde. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Minhas amadas, meus amados, a palavra do Senhor hoje, já no livro de Josué, se vocês quiserem acompanhar, no capítulo 1, aqui dando meio que uma sequência na ministração de domingo, que o pastor Dorival estava falando a respeito dos 10 espias. Nós vamos entrar hoje falando também a respeito dos 2 espias, né? Aqueles 10 espias que levaram o povo a ficar 40 anos vagando pelo deserto, 40 anos perdidos, 40 anos desnorteados. Foram 40 anos até que se cumprisse a morte deles através dessa maldição, que Deus disse: vocês não vão entrar nessa terra porque vocês semearam discórdia entre o povo, porque vocês não acreditaram, não confiaram no seu Deus. E o pior, né? Além deles não acreditarem, deles não confiarem, eles queriam apedrejar os 2, Josué e Caleb, que foram os únicos que creram desde sempre, que estavam sempre ali, preparados, prontos para fazer a vontade do Senhor, né? Que estavam sempre ali. Eles correram o risco de ser apedrejados, porque eles disseram: não, a terra é nossa, o Senhor é conosco. E eles queriam levantar, queriam também exterminar o líder Moisés, né? Para levantar um líder novo que levasse eles de volta para o Egito. Quantos de nós não estamos assim hoje, nesses dias, nesse tempo de angústia? Muitos de nós às vezes olham assim para a situação, para essa crise, sabe? Você olha para o caos e você diz: o que adianta servir nosso Deus? Tem gente dizendo isso, desanimado. Tem gente que desanima diante de uma dor, né? De uma perda, de uma doença, de um mal que vem. Quando as pessoas perguntam onde está o seu Deus, essa pessoa mesmo tem dúvidas. Tem pessoas que estão muito fracas. Nós não podemos ser fracos. Nós temos que ser como Josué e Caleb. Nós temos que ver além do gigante. Nós temos que ver além da crise, além do problema. Não importa o tamanho do problema que você está passando, o teu Deus é maior. Não importa o tamanho da crise que a gente venha passar, o que estejamos passando neste momento, o nosso Deus é mais. Ele é maior que tudo isso. E diante do tamanho do nosso Deus, nenhum problema é visível. Fica aí para você olhar de microscópio. Mas tem gente que insiste em olhar no microscópio e aumentar o problema, né? Às vezes muito mais do que ele realmente é. Então hoje aqui no livro de Josué, vocês já devem ter aberto no capítulo 1, no versículo 8, Deus dá uma ordem
para Josué. Ele disse assim: não cesse de falar deste livro da lei, o livro do Senhor. Antes, medita nele dia e noite, para que você tenha cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então, farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Muitos de nós estamos passando por momentos difíceis, até com crise financeira, porque nós não estamos atentos à palavra do Senhor. Ele disse que é necessário que a gente ande. Todas as bênçãos aqui descritas são nossas, foram feitas para nós, mas tem sempre uma condição. E a condição de que as bênçãos se façam na nossa vida é justamente que nós venhamos a atentar para a vontade do Senhor. Enquanto nós estamos atentando para a vontade do Senhor, as coisas vão bem, porque Ele abençoa, justamente porque Ele é justo, Ele abençoa. Tá? E você vai ter aí a sua prosperidade, você vai ter os seus caminhos abertos, como muita gente diz, né? Ah, as portas se fecharam, os caminhos estão fechados, porque desviaram. Presta atenção, às vezes você acha que você não está desviado dentro da igreja, mas existem muitas pessoas que se desviam lá no caminho, é no caminho. Você tem que estar no caminho para você desviar, né? O desviado é aquele que já andou no caminho e de repente perdeu o rumo, como esse povo, os 10 espias aí, que foram ver, olharam para os lados e ficaram amedrontados, acovardados. E conforme o pastor Dorival falou na ministração de domingo, os covardes não vencem, os covardes voltam para casa, eles não vão para a batalha. Eles nunca estão na frente de batalha, porque eles acabam pondo a perder o restante do exército que está lutando. Eles se acovardam e eles põem medo nos demais. Então, nós precisamos ser fortes e corajosos, conforme diz aqui no versículo 9 do capítulo ainda. Deus fala para ele: não sou eu quem te mandei, sou eu quem estou te enviando. Ele diz para Josué: ser forte e corajoso, não temas, nem te espantes, porque o Senhor, teu Deus, é contigo por onde quer que andares. A gente às vezes se assusta com a situação. Esse não te espante é para você não se espantar mesmo. Não tem aquele negócio que você chega assim, de repente você leva um susto? Não é para você se assustar. Essa situação que nós estamos vivendo hoje, nós não esperávamos por ela. Por isso ela causou pânico e susto. Amedrontou muita gente. Porque é uma coisa nova, uma situação que nós nunca vivemos. É como se fosse um gigante que se levantou diante de nós de uma hora para outra. Mas nesse momento Deus está dizendo para nós: ser forte, corajoso, não temas. Por acaso eu não estou contigo? Não foi eu quem mandei você trilhar esse caminho? Porque agora você vai ter medo. Então vocês não podem desistir. Nós não podemos desistir, viu? Essa geração, a geração que nós estamos vivendo, com esse caos, em meio ao caos, essa geração vai viver o grande avivamento dessa época, talvez o maior, eu creio, o maior avivamento, porque os fortes, os corajosos vão sair renovados, vão sair restaurados, vão sair com a força de Deus, com o poder de Deus. Todo o poder que Deus tem para nós. Neste momento, nós estamos sendo provados, nós estamos passando pelo fogo justamente para saber quem é que vai prevalecer. Os mais fracos, sim, desistirão, infelizmente. Os mais fracos cairão. Mas você não pode se incluir neste número, o número dos 10. Você tem que estar fortalecido como os 2. Vocês veem que é sempre uma minoria, né? Quando Jesus fala a respeito de salvação também, ele diz que não veio para todos. Infelizmente. Mas não é porque Jesus não quer salvar a todos. É porque não são todos que querem ser alcançados. Em casa, muitas vezes, nós temos pessoas na nossa família que não crê no Deus que a gente crê. Mesmo vendo os milagres, mesmo vendo os feitos, mesmo vendo unção na pessoa, mas eles não acreditam. Eles acham que é tudo religião e ficam nervosos até quando a gente vem falar. Como Jesus mesmo disse, é muito difícil o profeta ser honrado na sua casa. E muitas vezes nós passamos por isso. Neste caso, para este caso, nós temos que continuar lutando com os nossos joelhos.
é de joelhos dobrados que nós vamos alcançar. Nós vamos entrar nesse detalhe aqui logo mais à frente e eu vou voltar nesse assunto com vocês. Se vocês virarem a página aqui, vocês vão chegar numa parte onde leia o versículo 11 do capítulo 2 agora, né? O Senhor diz assim, ouvindo isto, no versículo 11 diz assim, ouvindo isso, desmaiou-nos o coração e em ninguém mais há ânimo algum, por causa da vossa presença, porque o Senhor vosso Deus é Deus em cima dos céus e embaixo da terra. Aqui nesse versículo nós estamos tendo aí uma pessoa que não era do povo de Deus, uma pessoa de fora, idólatra, uma prostituta, o nome dela é Raabe. Então os dois espias que foram enviados por Josué encontraram uma prostituta que os acolheu lá em Jericó, uma cidade fortificada, uma cidade com muralhas muito densas, extensas, alta. A muralha era muito alta, era muito larga, tão larga que eles passavam carruagens por cima dela. E lá em cima naquela muralha, tinha uma prostituta que habitava lá em cima do muro, né? Essa prostituta acolheu os dois espias e escondeu eles. E por conta disso, de esconder eles, ela impôs a eles uma condição. E ela mostrou a eles que ela já sabia quem eles eram. E ela conhecia o Deus ao qual ela servia. Então, ela é uma recém-convertida. Eu imagino aqui que Deus já tinha enviado o Espírito Santo para falar com ela. E ela se rendeu vendo todos os feitos de Deus. Porque é assim que a gente alcança as pessoas, é com testemunho. Ela viu o testemunho das pessoas que contavam as histórias de quando Moisés tirou o povo lá do Egito, como foi o livramento, como foi a abertura do mar, como foi que eles derrotaram lá os dois reis que atacaram eles, que não cederam espaço para que eles passassem na terra, né? Eu acho isso um negócio tão assim, tão bobo, vamos falar assim. Nós tivemos uma fase que eles passaram lá pelo deserto, eles queriam somente passar pela terra de Sião. Era uma terra, eles falaram, nós vamos passar aqui pelo meio de vocês, vou falar com o rei lá, nós vamos passar aqui pelo meio de vocês, nós vamos andar somente na estrada, nós não vamos nem tomar água, nem da tua água a gente vai tomar, a gente só quer que você dê permissão para a gente passar. Este rei não aceitou, não quis conversar, não quis ceder, não era uma pessoa amigável, e ao invés dele liberar para que eles passassem, ele armou o exército dele e foi contra o povo de Deus. Só que o povo de Deus é o povo de Deus. E pode vir o inimigo, pode vir a luta que for, pode vir a peste que for, não prevalece contra o povo de Deus. Então o povo de Deus está firmado em Deus. Se não está firmado em Deus, não é de Deus. Então não tem quem prevaleça contra o povo de Deus. E ela viu isso, ela ficou sabendo disso, né? Na época não tinha internet, mas as notícias voavam também, porque essa prostituta sabia, todo mundo sabia, a notícia voava, tá? Igual agora. Então quando eles chegaram lá, ela disse, eu vi o que o Senhor vosso Deus fez, e eu sei que Ele é em cima dos céus, o Deus, e Ele é embaixo da terra, Deus, e Ele é poderoso. Deus é Deus de tudo, irmãos. Deus é Deus do que está no alto, Deus é Deus do que está no baixo, Deus é Deus do imperador, Deus é Deus do rei, Deus é Deus do plebeu, Deus é Deus do humilde. Ele é Deus em cima, Ele é Deus embaixo, Ele é Deus em todo momento. E a Ele a quem nós devemos dobrar o nosso joelho, é nele que nós devemos depositar nossa força, nossa fé, a nossa confiança. É somente nele. E ela continua aqui no versículo 12 dizendo, agora pois jura-me, peço-vos pelo Senhor, que é o Deus deles, né? Ela disse, agora jurai-me, vos peço pelo Senhor, que assim como usei de misericórdia para convosco, também dela usareis para com a casa de meu pai. Nesse momento ela está intercedendo pelos dela. Esse aqui é uma coisa que nós deveríamos muito fazer.
é a intercessão. A gente ora pelos nossos. Nós queremos que os nossos sejam salvos, então nós vamos pedir a Deus: Senhor, assim como o Senhor está me salvando, assim como o Senhor me deu essa oportunidade, dê também oportunidade ao meu irmão, dê também oportunidade aos meus pais, dê também oportunidade aos meus sobrinhos, e você precisa estar sempre na presença do Senhor intercedendo, amém? E aqui também ela diz assim, além dos pais dela, né? Ela disse: conservareis a vida de meu pai, da minha mãe, como também a de meus irmãos e as minhas irmãs, com tudo o que tem, e de tudo livrareis a nossa vida da morte. Olha só que ela intercedeu, não só pelo pai, mas pela mãe, também pelos irmãos homens, pelas irmãs mulheres, com tudo o que tem. Aqui dá sentido o que eu entendo, aqui o que eu compreendo. Se alguém tiver uma outra tradução também, quiser participar e me corrigir, dá a intenção que ela pede assim: tudo que eles tiverem, vocês guardam também. Tipo, tem lá minhas joias, então vocês vão guardar minhas joias. Vocês não vão ficar com as minhas joias, porque no momento que o povo entrasse na cidade, eles poderiam pegar tudo. É tudo deles. O que for de tesouro, Deus falou para Josué assim: o tesouro que vocês encontrarem lá vai para a casa do Senhor, é meu, não é para vocês. É para a casa do Senhor. E Josué fez isso. E das vidas lá não era para nenhuma ser poupada. Porém, como ela intercedeu, ela fez, ela falou, ela pediu que eles jurassem para livrar, ó, de que livrareis a nossa vida da morte, ela disse. Ele disse assim, ó: então eu vou fazer isso por você por conta de você ter escondido a gente. O espia falou. E ele disse assim: só que você vai dependurar na janela. Ela falou: vocês vão fugir por uma janela aqui. Era lá no alto da muralha. Ele disse: então você vai amarrar nessa janela um fio de ouro, ou um fio vermelho, um fio escarlata, um fio vermelho. A janela por onde nos fizeste descer. E se não recolheres em casa contigo teu pai, a tua mãe, os teus irmãos e a toda a tua família, a família de teu pai, nós estaremos livres desse juramento. Olha só, isso aqui é muito importante para a gente trazer para nossos dias. Quando nós estamos intercedendo pelos nossos pais, pelos nossos irmãos, nós temos que entender que eles só vão ser salvos mediante a eles estarem dentro da casa do Senhor. Não adianta só você orar, é necessário você trazê-los para a presença do Senhor. Aqui essa casa, vamos colocar essa casa como a casa que somos nós, tá? Como a igreja que somos nós. É necessário que eles estejam na presença do Senhor. O fio vermelho significa o sangue de Cristo aqui neste caso, trazendo aqui para a salvação, para o plano de salvação. O fio vermelho é o sangue de Cristo, que debaixo do sangue de Cristo nós somos salvos. Mediante ao sangue de Cristo, nós fomos justificados pelo justo, que é Ele, somente Ele, ninguém além dele, tá? Ninguém pode fazer isso por nós, somente Jesus Cristo. Além dele não há outro, e o sangue é dele, ele é o Cordeiro perfeito, e através do sangue dele nós podemos trazer os nossos para dentro, sim, para a salvação, desde que eles estejam debaixo do sangue do Cordeiro também. Assim como ela seria guardada ali com aquele sinal vermelho na janela, os pais dela, os irmãos dela, as irmãs dela e tudo que eles tinha que estar ali, naquele local. E aí, logo mais, aqui no 19 ele diz assim: qualquer que sair fora da porta da tua casa, o seu sangue lhe cairá sobre a cabeça. Ou seja, qualquer um que sair da presença do Senhor é responsável pela própria vida, ou seja, pela morte, né? O seu sangue vai cair sobre a sua própria cabeça, porque ele desviou, ele estava ali dentro guardado e ele quis sair fora no momento da turbulência, então ele é responsável pelo sangue dele. Se você sair da presença do Senhor agora, saiba que se Jesus voltar agora, você mesmo é responsável pela tua queda. É sobre você, ninguém tem culpa. Porém, ele também diz assim, ó, aqui: mas o sangue de qualquer que estiver contigo em tua casa, aqui ó, voltando lá, vou voltar no 19 de novo. Qualquer que saia para fora da porta da tua casa, o seu sangue lhe cairá sobre a cabeça, e nós seremos inocentes. Mas o sangue de qualquer que estiver contigo em casa,
caia sobre a nossa cabeça se alguém nele puser a mão. Irmãos, isso é muito sério. Aqui, Deus quer falar para nós a respeito das pessoas que se perdem por nossa causa dentro da igreja. O sangue deles cai sobre a nossa cabeça. Quando uma pessoa é desviada da igreja por conta de outra pessoa que por alguma razão, por algum motivo, fez com que essa pessoa se desviasse, você é responsável pela perdição dela. Isso vai ser cobrado em você. Ela vai se perder. Sim, ela vai se perder porque ela saiu da presença do Senhor, mas isso vai ser cobrado de você. É essa palavra, é isso que eu entendo dessa palavra, eu acho que é isso que Deus quer falar para nós. Então, muito cuidado com os julgamentos dentro do templo, dentro da igreja. Muito cuidado com o que você fala, com o que você faz, com as intrigas, com as picuinhas. Peça perdão. Se por acaso você fez isso, se por acaso você sentiu no teu coração agora que isso serviu para você, que Deus está falando no teu coração, vai até essa pessoa, peça perdão a ela, ainda que você ache que a culpa é dela. Vai, se acerta com ela, traz ela de volta, faça com que ela se sinta amada dentro da casa do Senhor. Os servos de Cristo têm que pensar como se fossem Cristo. Por isso que nós somos chamados cristãos, porque nós temos que ser parecidos com Ele. Esse é o verdadeiro cristão. Aquele que não é parecido com Cristo não é cristão. Então você tem sempre que fazer aquela pergunta que todo mundo já sabe, né? Já virou clichê falar isso. Jesus faria isso? Como Jesus se portaria diante dessa situação? O que é que Jesus espera que eu faça? Como eu devo agir? Em todas as ocasiões, coloca Jesus na frente, amém? E seguindo aqui ainda agora, pulando para o versículo 24, e disseram a Josué: certamente o Senhor nos deu toda a terra nas nossas mãos, e todos os seus moradores estão desmaiados diante de nós. Nessa parte aqui eles estavam certos da vitória. Eles sabiam que o povo estava com medo, de acordo com o que os 2 espias falaram para eles. Os 2 espias voltaram para eles com boas novas, dizendo, eles estão... Como é que eu vou dizer? É feio isso. Eles estão se borrando de medo. Eles estão com muito medo. Deus realmente colocou essa terra nas nossas mãos. Nós podemos investir contra eles. Aí vocês vão ver que Josué vai prepará-los, Josué vai fazer a circuncisão neles, porque durante os 40 anos lá que eles estiveram no deserto, os que nasceram naquele período não foram circuncidados. E os que eram circuncisos, que era do exército do Senhor, acabaram por morrer, né, por causa do que fizeram lá os 10 espias, e nenhum deles, exceto Josué e Caleb, estavam ali na terra prometida. Aquela já era a terra prometida. E aí eles foram santificados e depois eles fizeram toda aquela as voltas lá em volta, e caiu. As muralhas ruíram. Depois daquele tempo todo, que eu não vou falar tudo para vocês, vocês vão ler aí na Bíblia de vocês, tá bom? Quem se interessar pela história, lê do começo ao fim de Josué, é muito interessante. Josué é um livro maravilhoso, você se empolga tanto que se você for estudar um versículo, você vai ler ele inteiro. Então, aconteceu isso e lá estava a senhorinha em cima do muro, e eu fico imaginando aquela senhorinha que estava lá em cima do muro, espiando dos 2 lados. Agora ela está sabendo que o muro vai cair, de repente o muro cai. E como que ficou a casa dessa mulher? Se todos eles estavam dentro da casa e a casa estava em cima do muro. Então nós temos que perguntar isso lá quando a gente encontrar com Raabe, como foi que a casa foi parar no chão sem que eles sofressem dano algum, porque eu imagino que Deus deve ter implodido, né? Uma implosão que faz isso aqui, ó, desmorona tudo, mas a casa pode cair em pé, a casa pode permanecer em pé lá. Então eu imagino que estava assim lá. Essa mulher se converteu a Deus e ela era uma recém-convertida no meio do povo. É lógico que ela se juntou ao povo, ela foi junto com o povo de Deus, e ela era uma recém-convertida, recém-prostituta. Aí você vê assim,
uma ex-prostituta, né? Recém-ex-prostituta. Ela acabou de largar o ofício dela. Todo mundo conhecia ela como prostituta. Ela foi taxada de prostituta quando contaram, os espias falaram que estavam na casa da prostituta. Todo mundo sabia, não era segredo para ninguém isso. E aí você imagina quando uma pessoa chega na igreja, como é que ela é recebida, né? Ela se converteu e as pessoas começam a apontar o dedo para ela. Essa mulher deve ter chegado lá no meio do povo com um pouco de receio, com um pouco de medo. Mas ela encontrou um homem que eu acho muito interessante isso, gente. O Salmão. Ela encontrou Salmão. Salmão, ele teve um passado, algumas gerações antes, de uma... Vamos contar assim, ó, Salmão era filho de Naasson, que era tetraneto de Tamar. Tamar foi uma mulher que um dia teve que se passar por prostituta para poder adquirir os direitos dela de ter um filho, porque ela não ia conseguir. Vocês vão buscar isso também na Bíblia, tá bom? Vão pesquisar lá, porque não vai dar tempo de eu falar tudo. Então esse homem se casou com ela por conta dela, talvez, eu creio, né? Por conta dele ser descendente de Tamar, que tinha passado por essa situação. Ela era uma mulher de Deus, mas teve que se passar por prostituta em uma certa ocasião, lá atrás, para poder se casar, para poder entrar na linhagem de Judá. E aí Judá está na descendência de Jesus Cristo. E resumindo tudo, nós tivemos Raabe, que entrou para a genealogia de Jesus Cristo. Era uma prostituta. Tá? Foi bem-vinda à casa do Senhor. Através também dela, que muito breve, assim, logo depois, quando ela se casou com o Salmão, ela teve Boaz. E Boaz, por não ter preconceito, também se casou com Ruth, que também era uma estrangeira, recém-convertida. E recebeu elas no povo, elas foram acolhidas dentro da igreja. É assim que nós devemos acolher os nossos irmãos que chegam agora. É essa mensagem que Deus quer trazer para você hoje, tá? Nesta tarde. Como nós vamos voltar, como essa igreja vai voltar, como nós vamos acolher os nossos amados que vão estar chegando lá precisando de abraço, precisando de acolhimento. É sem preconceito, sem olhar o passado, sem falar o que fez, e sim com amor, olhando com amor, tá? Jesus Cristo veio de uma linhagem assim, uma linhagem onde todos passaram por algum problema, e Jesus Cristo mesmo sofreu muito preconceito porque ele era de uma família humilde. Amém? Então não vamos entrar nessa onda de começar a julgar as pessoas pelo passado delas, a condenar as pessoas pelo que elas fizeram, mas Deus quer que nós sejamos um corpo, que nós sejamos o corpo de Cristo. E independente do que quer que a pessoa faça ou da posição dela dentro da igreja, ela não é mais que o outro que acabou de chegar, tá? Então vamos acolher os nossos irmãos como um corpo. Vamos nos comportar verdadeiramente como cristãos. Vamos sair de cima do muro como estava Raabe, vamos tomar um posicionamento. Vamos ser como os 2 espias que, ao invés de levar o povo a perder, traz o povo para a presença e para a vitória na presença do Senhor. Amém? Então vamos orar agora, agradecendo a Deus por esse momento. Nós vamos encerrar aqui agora. Hoje ainda é terça-feira. Amanhã estaremos aqui mais uma vez com Entre Elas, com mais uma palavra de edificação aqui para o reino do Senhor. Não deixem de estar compartilhando, não deixem de estar convidando os seus amigos, porque muitas vezes é uma maneira de você estar pregando o evangelho. A palavra de Deus nos diz que o ID é para todos, tá? Então você, através da internet, é o meio que a gente tem hoje. Vamos usar isso para o bem, vamos divulgar, vamos estar ministrando, vamos estar semeando no reino dos céus, porque às vezes a palavra que vem pode não ser para você. Você pode achar que não mexeu contigo, não tinha nada a ver contigo, mas é para outra pessoa. E talvez seja essa pessoa que você vai deixar de convidar, que deixaria de ouvir a palavra. E pensa assim agora, que você tem conhecimento do que pode acontecer
colher com você, tá? Não é uma ameaça não, tá? É que eu tô falando assim, ó, não permita que ninguém que esteja na presença do Senhor saia por sua causa. Não permita. E aproveita para semear, como os outros fizeram, de levar a palavra do Senhor através do testemunho. Semeia através do testemunho, vocês vão colher. Nós vamos colher bons frutos, amém? Então vamos agradecer. Pai amado, nós te louvamos e te agradecemos por essa palavra que o Senhor nos deu, de incentivo, Senhor, a estarmos em campo de batalha lutando, a estarmos tendo comunhão com o Senhor, para vivermos verdadeiramente as suas promessas, Senhor. Nós queremos viver este momento de avivamento, nós queremos neste momento difícil, Senhor, sermos vencedores, porque nós não vamos olhar para o tamanho do gigante, para o tamanho do problema, mas nós cremos que o Senhor é nosso Deus, e o Senhor é Deus na terra, Deus nos céus e Deus embaixo da terra, e que o Senhor pode fazer todas as coisas. E sabemos, Senhor, que nada poderá prevalecer contra nós nessa luta, nesta guerra espiritual, porque nós somos fortes em Ti. Por nós mesmos nós não somos capazes de nada, mas em Ti nós podemos suportar tudo, e nós cremos que o Senhor proverá todas as nossas necessidades, se nós andarmos no seu caminho. Nós sabemos que o Senhor abrirá as portas de emprego para as pessoas que estão desempregadas, se elas estiverem verdadeiramente no seu caminho. Nós sabemos que o Senhor abrirá canais de provisão, de onde menos se espera, para as pessoas que estão necessitadas neste momento, porque elas estão na tua presença, Senhor. Nós cremos em Ti, nós cremos no Teu cuidado, no Teu amor, na Tua graça e na Tua misericórdia. Pai, tem misericórdia, Pai, perdoa as nossas falhas. Se até hoje tiver alguma coisa que nós ainda não saibamos, mas que estamos fazendo errado dentro da Tua igreja, Pai, venha nos exortar, traga a luz do nosso entendimento, Pai, tudo aquilo que possa estar impedindo de nós conseguirmos a terra prometida, tudo aquilo que está nos impedindo de conseguir as promessas que o Senhor tem para nós. Nos mostra, Pai, e nos leva ao arrependimento, para que nós possamos nos consertar com o Senhor e viver a plenitude da Tua palavra, a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Em nome de Jesus Cristo, nós te pedimos e já te agradecemos. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Até amanhã, então, gente, com mais uma Entre Elas. Amém? Compareçam.